E hoje eu trouxe as câmeras, que é o que no fundo faz, né, todo o nosso trabalho acontecer. Hoje o nosso tema vai ser configuração de câmeras, né, para você fotografar alimentos. Bom, então, primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: as pessoas têm tido muita dificuldade quando elas estão entrando no mercado, principalmente quem vem do mercado de eventos ou quem fotografa book, principalmente fora de estúdio, que a grande maioria dos fotógrafos faz fotos em externa, ou com luz natural ou com speedlight. E quando elas caem na fotografia de alimentos, elas vêm com uma cultura que precisa-se, primeiro, de lentes extremamente luminosas. Então elas se pegam querendo lentes 1.8, 2.8, investindo pesado, caro em lentes que são extremamente luminosas, desnecessariamente. Porque uma lente para você fotografar alimentos, principalmente da forma em que eu aprendi, que eu trabalho e que eu tenho ensinado, que é uma fotografia mais focada em publicidade, para você fotografar com flash, com estúdio, não obrigatoriamente dentro do estúdio, mas com equipamento de estúdio, você acaba não tendo necessidade de uma lente tão luminosa. Eu mesma só fotografo a partir de f8, f11, né? Cada lente tem uma, vamos dizer assim, uma configuração que vai te permitir mais ou menos, né? Um diafragma mais ou menos fechado, mas na maioria das vezes você não precisa de uma lente tão luminosa. Então existe essa cultura, por quê? Porque as pessoas vêm de uma luz, do uso, né, da fotografia com luz natural. Então quando você está trabalhando com luz natural, principalmente se você vai trabalhar final de tarde, com uma luz menos, né, ambientes com menos luminosidade, você vai precisar de uma lente luminosa para que ela compense a falta de luz. E aí elas se pegam muito trabalhando com a fotografia de alimentos, usando esse diafragma bem aberto. E com isso, elas acabam tendo dois problemas aí. Primeiro, elas com isso não trabalham normalmente com flash, ou trabalham de forma errada com flash, porque para você usar um flash com essa abertura tão grande, você vai estourar a sua foto, então você acaba compensando, aumentando a velocidade absurdamente, então dá umas confusões aí que não são, né, não é o objetivo. E o outro é você deixar a sua profundidade de foco, a sua profundidade de campo muito reduzida e muito desfocada a sua foto. Então com isso, o que acontece? Você quer fazer uma foto no foco para você usar numa publicidade, um cardápio, numa embalagem, por exemplo, que você precisa de ter foco no produto, né? Por exemplo, você pega uma foto de um prato, de uma refeição, né? Um parmegiana, por exemplo, que eu gosto muito de fotografar parmegiana. Você vai fotografar um parmegiana em que você não quer mostrar a decoração no fundo, mas você quer mostrar o prato inteiro, a parmegiana, batata frita, arroz, seja lá o que for. O que acontece? Quando você trabalha com uma luz, aliás, quando você está acostumado a trabalhar com luz natural e você trabalha com uma abertura do diafragma muito ampla, com uma lente muito luminosa, e aí você configura a sua câmera para 1.8, 2.8, 3.5, o que acontece? Você não consegue colocar o foco no prato inteiro. E aí você vai ter muita dificuldade depois, inclusive, mesmo mexendo na pós-produção, você vai ter dificuldade de localizar, né, de ter um foco preciso, de ter aquela imagem bem nítida, sabe? Aquele sharp, bem nítido, a não ser que você esteja trabalhando com uma lente macro, que normalmente é mais cara. Então, assim, primeira coisa que eu vou falar hoje, que eu acho que tem sido a maior dificuldade, é essa. Na fotografia de alimentos, como você vai trabalhar na maior parte das vezes, pelo menos eu indico, você trabalhar com flash, para que você tenha realmente nitidez, qualidade técnica na sua foto, você não precisa de lentes luminosas. Usa o teu dinheiro para investir em outras coisas que não obrigatoriamente uma lente cara, uma lente luminosa, uma lente, sei lá, com zoom ou com recursos que normalmente são usados quando você precisa fotografar ao ar livre, fotografar gente, fotografar animais, esportes, tá? Então isso são dois mundos muito distintos. Eu, quando comecei a fotografar, eu fotografava
como a grande maioria começa, né? Fotografava evento, fotografava paisagem como hobby. E eu achava aquelas lentes claras, né? As lentes lá da série L da Canon, aquelas brancas, a pessoa precisa de 2 tripés só para lente, para fotografar exposta. Eu achava aquilo um sonho. E depois que eu não fui para dentro do estúdio, eu descobri que aquilo ali era completamente inútil para mim que estava fotografando dentro de estúdio. Então, tudo depende, a lente ideal depende do uso que você vai fazer com ela. Depende qual o seu objetivo. E aí entra uma questão muito importante, que é você conseguir, num momento inicial, principalmente se você está entrando no mercado agora, se você não é fotógrafo de jeito nenhum, está comprando sua primeira câmera, não é necessário você investir no momento numa lente cara, numa câmera cara. Hoje tem câmeras como essa daqui, essa aqui é a SL3, que ela é versátil, porque ela fotografa e ela filma, né? Inclusive eu comprei essa daqui para filmar, e eu vejo muitos fotógrafos usando para fotografia. E ela com tripé, com a câmera, e ela ainda foi com microfone, no caso que eu comprei para fazer os vídeos do YouTube. Ela custou menos de 4 mil, acho que ela custou 3 mil e pouquinho. Então, se você vai parar a pensar que você consegue isso nova, né? Você consegue pagar esse valor numa câmera, que é muito mais barato que qualquer iPhone que você for comprar por aí. Então, é o que eu falo, você consegue começar com uma câmera dessa, com uma lente do kit. Eu não tinha nessa época, não era uma SL3, mas eu comecei com uma da Canon, que é a 20D. Deixa eu ver se eu não troquei, porque eu sempre... o D na Nikon é no começo e o D da Canon no final. Aí eu troco normalmente a ordem das câmeras. Então eu tenho uma Canon 20D que tem a lente do kit. E eu fiz um monte de fotos. Fiz para clientes bons com ela no começo. E hoje eu vou te falar, eu pegando a mesma configuração, mesmo flash, mesmo tudo, e fotografando com essa Nikon e com a minha 20D, se eu for fazer uma foto, por exemplo, para o Instagram, para um cardápio, você não vai saber a diferença de uma para outra. Muito difícil. É muito difícil. Porque a minha lente da 20D, ela é 5.6. Eu acho que essa aqui também é 5.6. Essa aqui também é 5.6. Quer dizer, eu nunca fotografo com menos de 5.6. Geralmente um F8, F11, até F13, para quando eu vou fazer cardápio. Qual a diferença de uma lente para outra? Se eu vou fotografar, essa daqui eu fotografo mais ou menos entre 50 e 70. Essa aqui eu fotografo no 55, que é no máximo de extensão da lente. O que você vai perceber de nitidez, de qualidade e tudo mais, é se você for fazer trabalhos grandes, trabalhos para publicidade, né? Trabalhos para grandes clientes. Mas para quem está começando, gente, que vai fazer mais fotos de cardápio, mais fotos para iFood, rede social, não tem necessidade de você gastar muito no começo com lentes caras. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tenho visto as pessoas gastando muito tempo e muito dinheiro se preocupando em qual lente, qual câmera que elas vão comprar, e muitas vezes investindo logo de cara em lentes que vão ser caras, que vão comprometer financeiramente o orçamento delas e que vão impedir que elas depois possam investir em outras coisas que elas nem sabem que existem. Aliás, elas nem sabem que elas precisam. Se você pensar, deve ter aqui um monte de gente que já segue, né, o método que eu sigo, o meu método de trabalho e tudo mais. Quem aqui fotografava antes e não fazia nem ideia das coisas que precisaria comprar depois que aprendeu o que eu ensino, né? O método que eu ensino, que eu sigo, que é muito mais do que simplesmente você usar a câmera e lente. Por quê? É isso, sabe? Você vai fazer foto de book, você vai precisar de uma lente, né? Fotografar gente, por exemplo, gestante e tal. Você vai precisar de uma lente, de uma câmera muito boa, porque basicamente é isso que você vai precisar para produzir suas fotos. Em fotografia de alimentos, não. Fotografia de alimentos existe um universo muito além de câmeras e lentes que você muitas vezes não descobre. Aí o pessoal falando. Então é legal que você saiba primeiro o que você realmente vai precisar antes de sair torrando tudo que você tem de verba logo na primeira câmera e primeira lente cara que você fizer. Então eu queria falar muito sobre isso nessa live porque eu vejo que é uma dúvida recorrente
principalmente do pessoal até que investe no conhecimento, né? Que entram para o treinamento, para aprender e tudo mais. Só que logo no começo já querem se preocupar em comprar equipamentos, em comprar lente, sendo que vão ter coisas que você vai conseguir fazer, às vezes até usando o celular no começo. Claro que não é o ideal, você não vai conseguir chegar em bons clientes se você estiver trabalhando com celular, mas dá para você pelo menos aprender, conhecer o universo que está por trás e depois investir numa câmera. A Cíntia é um exemplo disso, ela me mandou uma mensagem, acho que semana passada. Eu postei a foto da Cíntia semana passada. Uma que tem a foto de chocolate, vocês viram? Tem uma foto de chocolate com os chocolatinhos raspados. Ela fez o treinamento profissional inteiro com celular. E agora, que ela já está começando a receber pedidos, já está, né, de clientes, pedido de orçamento, é que ela está investindo na câmera. Quer dizer, ela passou por todo o processo e ela sabe agora o que ela precisa investir. E aí ela vai poder comprar com mais consciência. Aí, Cíntia, eu tava falando de você, minha querida. Né? E eu acho que isso se aplica. Você sabe por que eu acho que isso acontece? A gente vem de uma cultura, para você ter um negócio, né, um negócio próprio, que fotografia de alimentos nada mais é do que um negócio próprio. Você vai ter que ter um MEI, né? Você vai ter que ter controle financeiro, né, e tudo mais. A gente vem de uma cultura de ponto fixo, né, de loja. O que a gente tem que fazer? A gente tem que investir uma grana para montar uma loja hoje em dia. Você vai montar uma barraquinha de cachorro-quente, você tem que comprar o reboque, você tem que comprar o material, você tem que fazer um monte de coisa. E olha que barraquinha de cachorro-quente é o básico do básico. Qualquer loja, qualquer coisa que você vai montar, você tem que investir tudo antes, para depois você começar a ganhar dinheiro. E a fotografia de alimentos não. Ela te permite que você, com um pouco do que você tem, você já consiga começar a trabalhar, já atender alguns clientes, capitalizar e você ser reinvestido. O Marcelo Paulista, que eu fiz uma live há um tempo atrás, quem não viu, foi uma mega de uma live, ensinamento incrível que ele deu pra gente. Ele falou isso, que a fotografia de alimentos é o nicho da fotografia que ele conhece mais democrático. Porque você pode começar a fotografar com qualquer equipamento que você tiver. E você pode pegar, inclusive, trabalhos até bons, porque hoje em dia o mercado até para rede social é um dos que mais cresce. Para iFood, por exemplo, um dos que mais cresce, cresceu 45%, gente, na pandemia. O mercado de fotos para restaurante delivery, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que eu queria conversar, tá, meus amores? Um beijo, uma semana aí inspirada, que vocês façam fotos incríveis e que vocês tenham aí uma semana iluminada. Um beijo, fiquem com Deus e gratidão por estarem comigo até agora.